Bom dia, pessoal. Paz e graça da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, o socorro bem presente em todas as situações. Deus é o Deus que nos sustenta, o Deus que nos abençoa. Ele é o Deus que nos dá abrigo, é o nosso provedor, o nosso Jeová Jireh. Pessoal, ontem nós falamos sobre como um anticristo, ele ia se manifestar, né? E nós falamos sobre a desolação, né, abominável, que seria referente ao anticristo. Mas gostaria de reiterar algo, né, dar uma informação mais concreta é o seguinte. No versículo 12 de Daniel, capítulo 11, diz o seguinte: depois de abolido o sacrifício diário e colocado o sacrilégio terrível, haverá 1290 dias. Feliz aquele que espera e alcança os fins dos 1335 dias. Eu vou explicar isso. Veja bem, o tema hoje é um tema diferente, mas eu gostaria de fazer uma correção mais contundente, mais aproximada da verdade, daquilo que nós temos em relação aos fatos. Hoje eu vou falar de lições, né, de ensinamentos para a igreja. Mas antes de nós adentrarmos no assunto propriamente dito, deixa eu explicar esse versículo. É um versículo muito querido por muitos, muitas pessoas pedem explicação. Veja bem, depois de ter abolido o sacrifício diário e colocado o sacrilégio terrível, haverá 1290 dias. Ou seja, 1260 dias será o 3 anos e meio do governo do anticristo. 3 anos e meio. Depois desses 3 anos e meio, nos últimos 3 anos e meio, que vai ser 1260 dias, o anticristo ele vai ter 30 dias, né, de abominação. Né? Vai ter 30 dias de abominação. Ele vai colocar um sacrilégio terrível. Ele vai abolir o sacrifício diário, ou seja, os judeus, ele incessantemente oferece sacrifícios ao Senhor, e ele vai abolir esse sacrifício diário. E no lugar desse sacrifício diário, ele vai cometer um sacrilégio terrível, que é se intitular Deus, né, e querer ser objeto de culto e adoração. Aí vai, depois dos 3 anos e meio, que dá 1260 dias, esse período de sacrilégio vai ser de 30 dias. 30 dias. Aí, por isso que a Bíblia fala, feliz aquele que esperar e alcançar o fim dos 1330, aí depois vem aqui, haverá 1290 dias. 1290 dias. Sendo que 3 anos e meio é 1260 dias. Então, quem conseguir chegar lá 30 dias a mais, é por isso que ele fala, olha, se você conseguir chegar 30 dias a mais, vai ser um dia, você vai ser feliz, bem-aventurado. Por quê? Porque nessas coisas aí eles vão matar muitas pessoas. Só que vai ter algo também. Aí você vê aqui, feliz aquele que espera e alcança o fim dos 1335 dias. Esse 1335 dias já é mais o quê? Já é mais 40 dias de juízo de Deus. Aí o juízo de Deus vai vir com toda força e vigor sobre o anticristo, destruindo, destronizando o anticristo. Né? E vai ser o período, essa fase final, antes do milênio, onde Deus vai colocar as coisas no lugar. Então vai ser 30 dias de sacrilégio e blasfêmia do anticristo, ou seja, um mês após os 3 anos e meio, e vai ser mais 45 dias do juízo de Deus sobre a terra e sobre o anticristo. Vai ser 45 dias de juízo. Aí por isso que no total dá 1335 dias. Eu gostaria que você lesse de novo. Depois de abolido o sacrifício diário e colocado o sacrilégio terrível, haverá 1290 dias. Feliz aquele que espera e alcança o fim dos 1335 dias. Então você perceba, queridos, que a Bíblia ela é
detalhista. Deus poderia chegar, eu não vou dar detalhe de dias, mas você vê que até os detalhes de dias o Espírito Santo colocou aqui na palavra do Senhor, esperando homens para escrever tudo, 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 tudo. Né? Os detalhes dos dias. Porque Deus poderia falar, vai ser um período de certos dias, mas deu o detalhe dos dias que seria essa grande tribulação. Então, o que é que eu aprendo? Eu aprendo o seguinte, que Deus, ele tem coisas grandes para fazer em nossas vidas e só depende de você, só depende de mim, só depende de nós. Amém? Então está explicado aí. E vamos ao nosso assunto propriamente dito. Hoje, queridos, eu quero falar sobre os ensinamentos para a igreja. Eu escrevi esse livreto aqui em 2007, Apóstolos Almas no Mundo Contemporâneo, que eu dei o título hoje de Ensinamentos para a Igreja, né? Ensinamentos para os cristãos, também pode ser. Eu gostaria de fazer aqui algumas considerações pertinentes, né? Primeiro que foi um livro que eu me senti muito realizado, né? Um livro que eu gostei muito, me senti muito realizado, porque eu me vi cumprindo o propósito do Senhor. E através desse livro eu consegui ganhar uma alma para Jesus. Né? Através desse livro eu consegui ganhar uma alma para Jesus. E essa alma, né, graças a Deus, que Deus permaneça firme e forte até hoje. Além de solidificar a fé. Porque há algo que eu quero falar, queridos, que não apenas você ganhar alma para Jesus é importante. Ganhar alma para Jesus é muito bom, é maravilhoso. Mais do que ganhar alma é você solidificar a alma. É por isso que o apóstolo Paulo falou, eu plantei, Apolo regou e Deus deu o crescimento. Por quê? Porque há funções no reino de Deus. Nós vamos falar aqui, porque tudo culmina e tudo termina e tudo converge para o crescimento do reino de Deus e para o crescimento do propósito divino aqui na Terra. Vamos lá. A luta no mundo espiritual em prol de uma alma é de tamanho gigantesco, tanto para o bem, tanto para o mal. A própria palavra de Deus nos adverte que vale mais uma alma que se converte do que o mundo todo. Há anjos contra demônios, lutando pelas almas. Em Provérbios 11:31, a palavra nos adverte que o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha a alma, sábio é. Então, veja bem, o valor de uma alma é um valor imensurável. A luta por uma alma, o primeiro tópico, é de um valor imensurável. Anjos, né, luta por uma alma. E alguém já dizia que o objeto de Deus é uma alma. Por quê? Porque a alma, ela carece de ser salva. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que Deus amou muito a maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz em Atos, né, que Deus quer que o homem, todos os homens cheguem em pleno conhecimento do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o valor de uma alma é muito grande. O valor de uma alma é muito grande. Há um só mediador entre Deus e um homem, essa é Jesus Cristo, homem. Se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, em teu coração crer que Jesus Cristo é todos os mortos, será salvo. Com o boca se faz a confissão para a salvação, se crê para a justiça de Deus. Então perceba que foi todo um plano de Deus, porque Deus começa o plano desde o início. Né? Deus vai no fim, ele desenha um fim de vitória para depois começar o início. Claro que tem alguns ajustes, né? Que ninguém vai estar aqui num mar de flores, ninguém que vive num mar de rosas, né? Nem tudo é rosa, tem os espinhos também. E é os espinhos que fazem as rosas. Nós estamos aqui porque nós estamos consciente de nosso papel como cristão, como evangélico, como guerreiro do Senhor, como pessoas que têm um propósito, têm a consciência, têm a chamada, né, têm a convicção do seu ministério. Eu, por muitas vezes, né, louvo a Deus porque eu vim de uma família tradicionalmente cristã e batista, né, já nasci no evangélico,
E quando eu cresci, graças a Deus, essas verdades foram incutidas no meu íntimo e no meu ser. Eu me tornei um ganhador de alma de tempo assim praticamente integral, né? Então tudo que eu faço é para poder ganhar almas para o Senhor Jesus. Me lembro que ganhei uma alma em 1900 e no ano 2000, 1999 para o ano 2000, foi a primeira alma que eu ganhei de forma concreta, como um pregador do evangelho oficialmente falando, digamos assim. Chamava várias vezes amiguinhos para ir para a igreja, Deus já tinha queimado meu coração, mas não com tanto fervor e com tanta graça. Então o valor de uma alma é muito grande. E eu sei que isso me faz muito bem e vai fazer você muito bem. Eu me lembro que caminhava dias, horas, para poder buscar uma alma, ajudar uma alma que estava precisando de ajuda. E até hoje é assim. Nós fazemos vários eventos, né, daquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos para poder ajudar uma alma, para poder aconselhar uma alma, para trazer a alma ao arrependimento, para trazer a alma ao amor de Deus, né? Porque Deus, ele ama a todos. Deus não tem filho prediletos. Pelo contrário, Deus tem o amor de Deus é universal. O amor de Deus, ele alcança a todas as pessoas. E lute por uma alma, não somente para ganhar alma, mas para edificar uma alma, né? Vá, corra atrás, peça sabedoria, orientação a Deus. Algo interessante da minha chamada foi que eu fui para o seminário, eu fui batizado com o Espírito Santo, fui para o seminário, levei 5 anos e meio no seminário, sendo treinado, aperfeiçoando aquilo que eu já tinha. Embora eu vinha de uma escola maravilhosa, meu pai é um exímio estudador da Bíblia, né? Um homem, um obreiro aprovado, um obreiro com credenciais maravilhosas. Algumas coisas eu, graças a Deus, herdei do meu pai. O, o louvor, né? A adoração. Minha casa tinha hinos constantes. Meu pai sempre foi um conselheiro, um pacificador, um estudioso da Bíblia, um homem que muito voltado para as escrituras. Até hoje ele é assim. Até hoje ele é muito voltado para a escritura e não fale coisas que a Bíblia não tem, porque ele vai refutar de uma forma elegante, bem pacífica, mas ele vai refutar. Eu já sou um pouco mais contundente, né, em relação a isso. Mas o que ocorre? Esse legado de meu pai é um legado muito importante, porque as palavras convencem, os exemplos arrastam. Então eu vi nele ali um grande exemplo, um grande homem de Deus. E por sua vez eu procurei dar seguimento de uma forma mais profissional, digamos assim, entre aspas, e sacerdotal diante daquilo, né? Diante desse chamado. Até porque ele me incentivou, né, justamente como pastor da época, né? E ele me incentivava a pregar o evangelho, né? Me dava oportunidade na igreja, enfim. Mas eu de sorte que me tornei essa pessoa que eu sou, né? Uma referência para muitas pessoas, um perito para muitas pessoas, né? Uma conduta, graças a Deus, ilibada aos pés de Cristo Jesus, né? E glória a Deus por isso. E por favor, em relação, por um propósito, objetivo de salvar a alma. O meu objetivo é de salvar a alma. Por isso que eu ando debruçando no meio de livros, né, orando, buscando. Porque você tem que se lapidar. Nessa história, na história da vida, você tem que se lapidar. Você não pode ser um cara que apenas tem um chamado e não se lapida. Tem muitas pessoas boas que têm um chamado, tem muitas pessoas boas que têm um propósito, boa intenção, mas não se lapidam e são paradas pelo tempo. E são até mesmo tombadas pela estratégia do maligno. Então, quando você está em Deus e você tem, você se permite ser lapidado, se permite ser transformado para um melhor aproveitamento daquilo que Deus tem na sua vida, você se torna uma ferramenta afiada. É como diz o versículo da Bíblia que se o martelo está embotado, né, enferrujado, passe mais tempo afiando o martelo. Então, ou o machado, para que você venha ter menos tempo cortando a árvore. Então, muitos obreiros, graças a Deus, têm reconhecido isso, têm experimentado, né, o estudo da palavra, não somente a unção, mas também o estudo da palavra.
as coisas estão uma interligadas à outra. Independente do grau da área que a pessoa está, se é profeta, se é pastor, se é evangelista, se é mestre, se é apóstolo, não importa. É importante que a pessoa tenha que estar conectada com Deus. Isso requer oração, isso requer jejum, isso requer renúncia, isso requer discernimento, isso requer um tempo de maturidade. O tempo é muito importante. Por mais que você ore, por mais que você busque, por mais que você jejue, Deus, ele trabalha também com o tempo. E é no tempo que Deus vai se revelar para você. Amém? Então, em primeiro lugar, o valor de uma alma é muito grande. Então, lute por uma alma. Você que está aí, lute por uma alma. Seja a alma do seu vizinho, seja a alma do seu parente, seja a alma da sua família. Se você ganhar, poder ganhar a família toda, glória a Deus, aleluia. A vizinhança toda, glória a Deus, aleluia. Mas lute pelo menos por uma alma, né? Por uma alma. Tem famílias que eu já vi que eles eram apenas um único evangélico, o único que servia a Cristo na família. E anos depois, você vê testemunho aí aos bocados. Um tempo depois, ele foi aquele que ganhou toda a família para Jesus, quer por exemplo, quer por ações e quer também por palavras, né? Quer também por palavras. Porque às vezes o Espírito Santo vai lhe guiar e você vai dar uma palavra que sua família toda vai se converter a Jesus. Então o Espírito Santo, ele não está em uma caixa de fósforo, ele opera como quer e faz o que quer. Agora, o que precisa ser colocado é que o Espírito Santo só trabalha com princípios, valores e quando você se dá o perfeito lugar. Amém? Isso foi uma lição daqui da página 3, né? Eu queria gostar uma lição da página 10, que é a facilidade que nós temos hoje em nosso Brasil de pregar o Evangelho. Ok? Nós evangélicos brasileiros choramos de barriga cheia. Podemos sair livremente pregando o Evangelho, dizendo que Jesus é maravilhoso e que o mesmo morreu por nós, enquanto há dezenas de países que precisam de Jesus e não têm liberdade religiosa. Nós estamos em verde pasto aqui no Brasil. Você já viu falando de uma história que um certo homem, ele teve um sonho. Ele andou na praia com o Senhor e no céu passava a cena da sua vida. Para cada cena que passava, percebeu que eram deixados 2 pares de pegada na areia, um dele, outro do Senhor. Mas quando a última cena da sua vida passou diante dele, ele olhou para trás, então notou que muitas das vezes, no caminho da vida, havia apenas um par de pegadas na areia. Ele também notou que tudo isso aconteceu nos momentos mais difíceis da sua vida. Isso lhe aborreceu muito, e ele perguntou a Jesus: Jesus, tu não me disseste que, tendo eu resolvido te seguir, tu andarias sempre comigo em todos os meus caminhos? Contudo, notei, disse ele, que durante as maiores tribulações do meu viver havia um par de pegadas na areia. Não compreendo que nas horas mais necessitadas, segundo a visão dele, o Senhor me deixaste sozinho. Jesus lhe respondeu: meu querido filho, jamais te deixarei nas horas de provas e sofrimento. Quando viste na areia apenas um par de pegada, era o meu. Foi exatamente aí que te carreguei nos braços. Glória a Deus. Nos momentos mais difíceis, meus irmãos, podemos clamar ao Senhor. Essa história fala de algo que é muito importante, tanto para a evangelização, para nossas vidas. Nós passamos tempos difíceis, queridos, e nós temos essa facilidade em nosso Brasil de clamar ao Senhor, buscar o Senhor livremente, buscar a face do Senhor livremente, sem nenhum percalço, sem nenhuma acusação da parte da autoridade, né, de uma forma veemente. Ou seja, sem nenhuma barreira. Então você pode levantar o seu louvor, sua voz de adoração ao Senhor, aonde quer que você esteja. Tem países que não é assim. Tem países que, se você sair com a Bíblia, você é preso. Se você falar apenas o nome de Jesus, você é preso. Se você falar, evangelizar apenas dizendo que Jesus te ama, não precisa você falar nenhum sermão nenhum, você é preso. Se você fazer uma oração na praça, você é preso. No Brasil não.
No Brasil você tem livre acesso para adoração, livre acesso para o louvor, livre acesso para exaltar e bendizer o nome do Senhor. E queridos, e saiba que no momento mais difícil, Deus segura a sua mão. É Deus que está segurando a sua mão. Às vezes a incredulidade, a murmuração faz com que você não veja isso. Mas se você olhar para Deus, se você olhar para a palavra, se você olhar, colocar o seu joelho no chão, você se modificar a sua vida e você vai ver que em todos os momentos Deus sempre está com você. Deus sempre esteve com você e Deus sempre estará com você. É nesse momento que Deus vai lhe dar a vitória que você tanto imagina. É nesse momento que Deus vai lhe surpreender, porque você precisa reconhecer que Deus é o Senhor das suas vidas. É nesse momento que você precisa se jogar no braço do Pai. É nesse momento que você precisa conhecer o Jeová Jireh, aquele que cuida de você. A Bíblia diz em Jeremias 33, versículo 3, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, coloque tudo diante do Senhor. Hoje em dia, a humanidade ela sofre apenas por um hormônio do estresse. Perceba que o hormônio do bem-estar são vários, né? São vários hormônios do bem-estar, até dezenas, mas apenas são um hormônio, é uma toxina que faz o nosso corpo parar, que é o cortisol. Quando você está triste, você produz cortisol. Quando você está aborrecido, você produz cortisol. Quando você murmura, você produz cortisol. Quando você blasfema, você produz cortisol. Quando você reclama da vida, você produz cortisol. Então a vida é muito mais do que isso. Quando você agradece a Deus, quando você lança diante de Deus as suas preocupações. Por isso que Deus fala, lançai sobre mim as vossas preocupações, porque eu tenho cuidado de vós. Né? Então Deus ele vai e ouve sua oração, ouve o seu clamor, ouve a sua queixa. Porque uma coisa é um desabafo, outra coisa é a murmuração. Desabafo é quando você chega para Deus e você abre o seu coração para Deus, sem acusá-lo e sem acusar ninguém. Murmuração é quando você desabafa de uma forma afrontosa, acusando as pessoas do seu lado e acusando principalmente a Deus. Isso é murmuração. Mas desabafo não. Você vai ver várias pessoas na história da Bíblia que desabafou com Deus. O próprio Jesus falou, Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Então Jesus ali, queridos, ele não estava fazendo uma prece, Jesus não estava ali pedindo, rogando por alguém, Jesus ali, ele estava desabafando diante do Pai. Jesus estava ali tendo uma atitude de, não somente altruísta, mas uma atitude que ele estava declarando seu coração para o Pai. Porque quando Jesus morreu, literalmente Deus, ele não quis olhar a cena quando Jesus ele incorporou o pecado de toda a humanidade desde a consumação do século. Desde a consumação do século. Né? Então, Jesus pegou todos os pecados da humanidade, todos os erros, toda a culpa, a acusação, todo o crime, e chamou para si. E Jesus se fez pecado por nós. Naquele momento, como Deus ele não pode suportar, né, e tolerar o pecado de uma maneira convincente, né, Deus perdoa o pecado, mas não pode ser convincente com o pecado, Deus ele virou o rosto, né, e não pôde ver aquela cena. E Jesus sabia, e Jesus perguntou, mas Deus, por que o Senhor me desamparaste nesse momento? Né? Mas só que Deus o exaltou de toda maneira e Jesus percebeu e viu, né, que aquele momento era necessário para a redenção da humanidade. E glória a Deus por isso, né? Porque hoje nós estamos aqui e Deus ele nos salvou, ele nos trouxe essa vida e vida com abundância. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Então, nos momentos difíceis, aquele homem ele tinha pensado que Jesus tinha lhe abandonado, mas Jesus não lhe abandonou. Jesus não lhe abandonou. Quantas vezes nós pensamos que Jesus nos abandonou? Quantas vezes pensamos que Jesus nos deixou ao léu? Mas Jesus, querido, pode ter certeza disso. Estarei convosco todos os dias até a consumação
dos séculos, ou seja, até o último final, não somente de nossas vidas, mas de nossos futuros herdeiros, né? Nossos filhos, na nossa geração posterior. Então Jesus ele está conosco todo o tempo. Agora, não pense que o mundo somente é de lugar de rosas. O mundo tem espinhos. E no espinho você vai triunfar porque Deus é com você. Terceira lição que eu aprendo, está na página 13, é você, queridos, não pregar doutrina. Né? É você não pregar doutrina. Eu vejo muitas pessoas pregando doutrina, placa de igrejas, que sua igreja é mais santa do que a outra, que é verdadeira, que é correta. Muitos esquecem que o Senhor não vai buscar placa de igreja, mas todos os lavados e redimidos pelo sangue de Jesus. Todos nós devemos falar de Jesus e pregar o Evangelho. Você já falou, Jesus te ama para o seu pai, seu irmão, colega? Fale de Jesus. Então, a questão toda é o seguinte, que doutrina não salva ninguém. É claro que cada igreja, Deus dá uma doutrina e tem que ser respeitada, desde quando não venha ferir os princípios bíblicos. Né? Há uma diferença que nós aprendemos no seminário entre doutrina e dogmas. Dogmas é aquilo que é intocável. Por exemplo, Jesus Cristo é o Senhor. Ninguém pode tocar nem querer colocar outro meio, né, nesse sentido. Ninguém pode colocar. Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo morreu na cruz, é um dogma. O batismo é um dogma, é uma verdade irrefutável. Se o batismo ele é por aspersão, imersão, pouco importa. Né? É um dogma que tem que ser respeitado. A ceia do Senhor é um dogma que tem que ser respeitado. Com vinho e sangue, né? Ou com vinho que representa o sangue e o pão que representa o corpo de Cristo. É um dogma que tem que ser respeitado. Né? O presbitério, o pastorado, é um dogma que tem que ser respeitado. Não existe ovelha sem pastor. Tem que ser respeitado esses dogmas. Agora, se você vai vestir calça ou saia, isso já é um problema seu. Se você vai passar batom nos lábios, isso é um problema seu. Se você vai vestir uma camisa ou um paletó, uma camisa, como diz aqui, essa camiseta que eu estou vestindo, um paletó, é um problema seu. Desde quando tudo seja com ordem e decência. Ordem e decência. Né? Então, você precisa conhecer isso, querido. Você precisa propagar isso, você precisa estar nessa linha, você precisa estar nesse preceito, você precisa estar nessa vibe, nessa unção do Espírito Santo. Ok? Você tem que estar nessa unção do Espírito Santo. Conte teu jardim pelas flores, nunca pelas folhas que caem. Conta teus dias pelas horas douradas e esqueça por completo as nuvens. Conta tuas noites pelas estrelas, não pelas sombras. Conta a tua vida pelo sorriso, não pelas lágrimas. E alegremente, ao correr do tempo, conta a sua idade pelos feitos e não pelos anos. Muitas pessoas, querido, elas chegam frustradas na vida, chegam com 80 anos, 88 anos, 70 anos, porque ela olha para trás e ela só sabe contar suas vidas pelas dores. Ela não lembra, como diz o salmista e o autor, né, Lamentações 3:12, se não me engano, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu já preguei uma vez que você tem que olhar para trás e não. Você tem que olhar para trás e voltar para trás naquilo que lhe dá esperança, naquilo que me motiva, naquilo que fez você crescer. E esquecer das coisas erradas, das coisas que Deus já perdoou, das coisas que você já foi liberto pelo sangue de Jesus, das coisas que você cometeu, mas agora você está trilhando o caminho da fé, trilhando o caminho do Espírito Santo. Você é uma nova criatura. Em 2 Coríntios 5:17, aquele que está em mim, a nova criatura é esse que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então, queridos, conte o teu jardim pelas flores. O que é flores? Flores é uma coisa que traz beleza, traz esperança,
traz prosperidade. Nenhum ser humano vai olhar para a flor e vai se sentir mal. Todo mundo olha para a flor com borboleta, algo dessa natureza, e se sente bem. Nunca pelas folhas que caem. No jardim, quando minha mãe já teve roseira, as flores caem constantemente, as folhas caem constantemente, mas isso não tirava a beleza da flor. Conta teu dias pelas horas douradas, esqueça por completo as nuvens. Deus, querido, colocou você para você triunfar. Não vai ser um revés da vida, um tempero da vida. Não vai ser uma situação negativa da vida que vai fazer você parar. Pelo contrário, você tem que continuar, você tem que ir para frente, você tem que ter essa certeza da vitória. Você tem que ter certeza daquilo que Deus preparou para você. Conta as tuas noites pelas estrelas. Estrela, ela brilha. Conte aquilo que você fez de proativo. Ajuda que você deu a alguém. Lembre-se do dia do seu casamento. Lembre do dia que você aceitou a Jesus. Lembre do dia da primeira alma que você ganhou para Jesus. Lembre do dia do seu primeiro emprego. Lembre do dia do seu primeiro salário que você pegou. Lembre do dia da primeira oferta, do primeiro dízimo que você deu. Traga à memória aquilo que lhe dá esperança. Traga à memória aquilo que lhe dá esperança. Lamentações diz, traga à memória aquilo que lhe dá esperança. Lamentações 3,12, traga à memória aquilo que lhe dá esperança. Então, queridos, traga à memória aquilo que lhe dá esperança. Não viva pelas sombras. As sombras quer dizer os intempéries da vida. Os intempéries da vida. Eu sou obreiro, eu sou pastor e a gente percebe isso, que a vida tem intempéries, mas em todas as coisas somos mais que vencedores porque Cristo nos deu vitória. Cristo nos abençoou, Cristo nos guiou para nos dar vitória. Eu sei que Deus vai enxergar nos nossos olhos todas as lágrimas e alegremente ao correr do tempo, conta a sua idade pelos feitos e não pelos anos. Eu conto minha idade pelos feitos. Aquilo que eu consegui, eu falei com você, né, no início, a primeira alma que eu ganhei para Jesus, quando eu estava trabalhando em um supermercado, eu tinha ali praticamente 20 anos de idade, 19 para 20 anos de idade, entendeu? E eu ganhei aquela primeira alma para Jesus, minha primeira alma para Jesus. E fiquei muito feliz e me lembro com detalhes. Por quê? Porque até então eu tinha pregado de uma forma convencional, mas com o poder do Espírito Santo eu vi que nós podemos ser canal, ferramenta, instrumento nas mãos de Deus. E não se deixe vencer, já falei aqui, pela autopiedade, complexa inferioridade, que eu não consigo, que eu não posso, que eu não sou nada. E você pode sim, Deus vai fazer você vencer sim, porque você é instrumento de Deus e quando você se coloca na mão de Deus, Deus faz você pescador de homem, pescador de alma. Para com esse negócio de murmuração, você pode ir muito além, porque você tem um brilho do Espírito Santo dentro de você, Deus mora aí dentro de você, Deus mora dentro de mim. Essa realidade eu aceito e ninguém nega. E qualquer pessoa na face da terra, só ela ter consciência que o Espírito Santo mora dentro da vida dela. Então, queridos, tenha isso em mente. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Né? Redaguia, corrija, instrua no caminho do Senhor. Então, você precisa descobrir essa realidade. Descobrir essa realidade. Então, vamos para o quarto tópico. Primeiro tópico. Lute por uma alma. O valor de uma alma é muito grande. Segundo tópico. Você tem a facilidade de pregar o evangelho. Use isso a seu favor. Terceiro tópico. Não pregue doutrina. Pregue Jesus. E agora o quarto tópico. Jesus serviu, devemos servir. A página 18 aqui do nosso livro. Queridos, eu estou procurando dar estudo daquilo que Deus me deu. É muito bom, tem muitos conteúdos aí, pessoas feras,
Mas eu a partir do 2016, eu falei, Senhor, eu quero pregar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Amém? Diz assim, você sabia que o maior milagre é a salvação de uma alma e que anjo faz festa no céu quando a alma se converte? Tem um versículo que eu acho fantástico, Mateus 16, que diz, pois que aproveita o homem ganhar o mundo todo e perder sua alma, o que dará um homem em recompensa na sua alma? Pergunta Jesus. Isso ocorre até mesmo em nossos dias, em que o Espírito Santo de Deus vem nos dirigir e guiar para sermos ganhadores de almas e também preservar a nossa alma salva em Cristo Jesus. E sobretudo em relação aos pastores que vão dar conta por cada alma. Se ele for um lobo, ele vai se ver com Deus. Hebreus 13:17. Então, perceba que Deus, ele escolheu você e a mim para ganhar almas, como nós falamos aqui anteriormente. Deus escolheu você para ganhar almas, para ser um ganhador de almas. E Jesus, ele serviu, queridos. Jesus, ele serviu, né? Mateus 20:28 declara que Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Em Mateus 7:33 nos adverte que devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Devemos plantar para colher. O próprio Jesus falou, mais bem-aventurado é dar do que receber. Dê o seu amor, queridos. Fale de Jesus com sabedoria e com inteligência e você verá o resultado. Tem um ditado que diz o seguinte, plante um pensamento e você colherá um ato. Plante um ato e você colherá um hábito. Plante um hábito e você colherá um caráter. Plante um caráter e você colherá um destino. Então você precisa, queridos, entender que Deus, ele serviu, Jesus, ele serviu. Ele veio aqui para servir, para dar sua vida em resgate de muitos. E por mais que as pessoas não compreendam, aí eu fico com a palavra que Deus deu a Daniel. Quanto a você, Daniel, siga o seu caminho até o fim. Você descansará, e então no final dos dias você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Daniel ficou atônito com aquilo que ele viu, com as revelações que ele viu. E estava de longe de ser no seu tempo. Mas Deus falou com Daniel, Daniel, fique na sua, porque a sua recompensa já está guardada. Foi o que Deus falou para Timóteo, ao invés de Paulo. Timóteo, cumpre a obra do teu evangelista, de um bom evangelista, e sofre as aflições do teu ministério. Então, queridos, quando eu vejo pessoas querendo ser servidas e não servir, é uma versão de fatores. E nós devemos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. O que é o reino de Deus? O reino de Deus são as leis, os princípios, as virtudes da palavra de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus exposta. A Bíblia é o pensamento de Deus exposto. A Bíblia é o que Deus fala de forma contundente, pertinente para o coração do homem. E é a maior riqueza que o homem tem, digamos assim, materialmente, enquanto matéria, que ela vai se transcender espiritualmente. Não é um livro igual a Bíblia. A Bíblia é de uma riqueza tremenda. Então, muitas pessoas ficam falando, olha, eu estou desanimado com isso, estou desanimado com aquilo. Ei, queridos, o que você precisa acordar é para o seu papel de embaixador do reino de Deus aqui na terra. Talvez você não vai mudar a estrutura física, mas com certeza acontecerá uma atmosfera celestial fantástica, das quais acontece nos países, nos lugares que as pessoas invocam o Senhor. Queridos, porque os Estados Unidos, por mais a diversidade que tenham, é um país diferente. A Suécia, a Austrália e até a Inglaterra, que embora esteja fria, mas anteriormente muitos era a maioria de cristãos que pagaram o preço e por isso eles podem viver de uma forma abençoada. Então, queridos, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Não viva pelo retrovisor da vida, viva pelo aquilo que está na frente. Não viva pelo passado, viva pelo que está na sua frente.
Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Coopera onde você tem que cooperar. Sirva com amor, sirva com carinho, sirva com gratidão. Não crie contendas em nada, né? Como diz aqui a Bíblia, Deus, ele, se você chegar em um lugar e você vê comportamentos estranhos, por isso Deus falou de lobos para pastores e de bode para ovelhas. Deus até classificou lobos em relação à liderança, obreiros, bodes em relação aos liderados. Eles vão dar conta a Deus, né? Mas quando você seja embaixador do reino de Deus, você é rei e sacerdote aqui da terra, e Deus escolheu você para você reinar com toda a autoridade, poder e glória, é o que você representa o reino de Deus. Algo interessante é que homem nenhum tem o poder de converter um pecador. Ele pode ser instrumento nas mãos de Deus, mas quem faz a obra é o Espírito Santo. Em João capítulo 16:8, Jesus fala a respeito do Espírito Santo. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O apóstolo Paulo, em suas cartas ao 1 Coríntios 2,4, declarou que suas palavras de pregação não constituíam palavras persuasivas de sabedoria humana, mas demonstração de espírito e poder. Você pode pegar alguém, né, por exemplo, dois teólogos brilhantes, Billy Graham e John Stott, até Russell Shedd, e o poder de convenção deles, né, que são pessoas genuínas, demonstraram o testemunho aqui na Terra, né, não pode convencer ninguém, mas sim o Espírito Santo. Por mais que o cara seja preparado, por mais que o cara seja intelectualmente bem preparado, teologicamente preparado, eclesiologicamente bem preparado, ele pode ser doutor em divindade, ele pode ter até uma vida ilibada, mas ele pode ter 40, 50 anos de crente, mas se ele não tiver o Espírito Santo, querido, ele não vai chegar a lugar nenhum. Me lembro de um senhor, né, que esses dias, uns 3 meses atrás, ele cortando o cabelo, e eu vi um senhor de 78 anos, mas falava com tanta graça de Jesus, que eu observando, né, membro de uma igreja aqui da cidade, eu falei, glória a Deus, porque ele não se identificou que era pastor, nem identifiquei que ele nós identificamos que nós éramos cristãos, mas não estava em voga aqui o cargo. Mas eu me alegrei com a vida daquele homem, como diz a Bíblia, ainda velho darão frutos. E ele falando ali, e as pessoas ouvindo o testemunho dele. De forma simples, sem nenhum cargo. E é isso que Deus faz. Certa vez eu cheguei numa igreja e fui pregar, e um pastor muito conhecido, muito mais com anos de experiência do que eu, pregou na igreja e ninguém se converteu. Não estou nada aqui, o pastor é um homem libado, uma conduta maravilhosa, mas eu quero falar o seu poder do Espírito Santo. E até mesmo me surpreendi. Naquela mesma igreja eu fiz um apelo, 8 pessoas se converteram com o mesmo número de pessoas que aquele pastor tinha pregado. Por quê? Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que trabalha na vida das pessoas. E nós devemos ser um pregador de almas constantes, né? E servir no reino. Amém, irmãos? Então vamos lá para mais um tópico. Antes disso, querido, você precisa, a pessoa precisa ter algo seguinte. A porta do coração do homem só está por dentro. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz, eu entrei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Quero falar agora especialmente para vocês que não têm um compromisso com Jesus. Preste atenção. Uma coisa, a salvação não está nos seus bens, no seu intelecto, na sua posição social, mas sim em Jesus. Tem pessoas que pensam que ela tem um poder de tudo, que ela tem um poder porque pelo seu cargo, pelo seu intelecto, que a salvação vem através disso. Não, a salvação vem através de Jesus. O homem tem um vazio quando ele não acha como preenchê-lo, ele vai para as drogas, os prazeres do mundo, as religiões místicas. Mas a solução está em Jesus. Encontra-se Jesus. Uma certa feita eu vi uma menina de 7 anos, usada pelo Espírito Santo, na TV, no programa do apresentador Augusto Liberato, Gugu, né, de saudosa memória, fazendo o mesmo e toda a sua plateia chorar pelo anseio de conhecer a Deus. Mas é necessário dar lugar a Deus.
operar, pois o mesmo não invade o coração do homem. Então, estava naquela situação, a menina, me lembro como hoje, 7 anos de idade, uma pastora, mas cheia do Espírito Santo, você percebia que isso é aquilo que nós falamos, uma menina de 7 anos de idade, cheia do Espírito Santo, transbordando o Espírito Santo, e essa menina foi usada poderosamente, porque é assim que Deus faz. Muitas das vezes, até uma época, a pessoa não vai ser nada daquilo que ela é nessa idade, embora esteja no caminho do Senhor. Mas Deus usou aquela menina de forma tão grande que eu quero que milhares de pessoas aceitaram Jesus através da televisão. E o apresentador na época, né, o Gugu, ele ficou impactado e até mesmo chorou com aquela ousadia do Espírito Santo que Deus usou aquela menina. Mas cabe a ele fazer e outras pessoas fazer a decisão de aceitar Jesus na época, né? Então, queridos, Jesus serviu, nós devemos servir. É o quarto ponto. Jesus serviu. Então, sirva. Se Jesus serviu, sirva. Vamos agora para o quinto ponto. O quinto ponto. Amém? A igreja, queridos, somos nós. Versículo, na página 22. A igreja, ela somos nós. Você e eu somos a igreja do Senhor. Nós somos o melhor de Deus. Sei que quando Jesus morreu na cruz, ele morreu para os 8 bilhões de habitantes desse planeta. Por isso devemos ser gratos a Deus, adorando e deixando Ele trabalhar em nosso ser. É isso que eu falo constantemente, querido. Eu não quero ser um ser formado, que sabe tudo, mas eu quero ser, nesse sentido, espiritual, abençoado, né? Quero pegar uma frase de um filósofo secular que diz que eu quero ser uma metamorfose ambulante. Não, eu quero ser uma metamorfose do Espírito Santo, né? Que não tem uma opinião formada sobre tudo e que Deus venha estar sempre formando o meu ser. Porque às vezes as pessoas têm aqueles estereótipos, aquele arquétipo, né? Aquele protótipo bem definido e não quer que ninguém mude e não se permite mudar, né? E não se permite mudar, mas é necessário que a pessoa ela tenha esse valor, essa intensidade espiritual, essa consciência espiritual. Hoje são 2 sentimentos, queridos, que a igreja precisa. Sentimentos, ou melhor, decisão e ferramentas, que é o discernimento e a sabedoria. O discernimento e a sabedoria. Né? Porque hoje em dia há muito espírito de engano no meio da igreja. Claro que você vai jogar a profeta, jogar a profecia, mas há pessoas que falam por emoção, há pessoas que ela não tem instrução, embora tenha boa intenção, e é necessário que possamos estar no meio, não para odiar ninguém, mas para poder corrigir essas pessoas. Né? Então, a igreja somos eu e você. A igreja não é um prédio. Eu esteve há poucos tempos no Templo de Salomão, um templo glorioso, um templo bonito, né? Mas eu não vi nenhum lugar que o valor daquele templo pagava uma alma. Um templo de milhões, até, como se fala, de bilhões de reais ou dólares, eu não sei, imenso, enorme, tudo do bom e do melhor, mas aquele tempo, querido, não compra uma alma. Claro, não estou aqui condenando, cada um faz o que quer, a sua intenção, mas aquele tempo não compra uma alma. Claro que Deus pode usar alguém, né, um pastor, um obreiro naquela igreja, para poder ganhar as almas para Jesus, mas o templo em si não ganha uma alma. E pelo contrário, talvez você vá numa igreja no interior do Nordeste, feito a Celão e Taipa, os irmãos humildes, e se ganhar algo naquele lugar. Porque a questão não é o lugar, é o Espírito Santo, é você que faz a atmosfera, é você que faz o Espírito Santo fluir, é você que tem a unção do Espírito Santo, é você que muda a situação, é você que é um canal, uma ferramenta, um vaso, um instrumento na mão do Espírito Santo, no corpo de Cristo, no reino de Deus, na noiva do Cordeiro, proclamando que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Amém? Os anjos, queridos,
Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisasvis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Glória a Deus por isso. É você, homem simples que está me ouvindo, um carpinteiro, dono de casa, um pedreiro. Deus escolheu você para esta tão nobre tarefa, privilégio negado até mesmo aos anjos. E quando eu falo isso aqui, queridos, eu não falo somente para as pessoas, mas porque essas pessoas têm uma tendência a ser negada, né, por si mesmo, com autopiedade, complexo inferioridade. Afinal de contas, eu sou um pedreiro. Afinal de contas, eu sou dono de casa. Afinal de contas, eu sou um carpinteiro. Afinal de contas, eu sou um pintor. E isso, não, porque às vezes o homem, ele coloca essas fortalezas, que o evangelho só se sente grato, ou se sente no valor de pregar o evangelho, quem for um doutor, um advogado, um engenheiro, um médico, algo dessa natureza, até um pastor com diploma, mas não, o evangelho é para todos. Porque vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados, mas sim os humildes e simples. Vemos que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Então, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Né? O Espírito Santo é a palavra de Deus que nos adverte em Isaías 3,15, que Deus requer duas indispensáveis nobres qualidades de um líder: a sabedoria, né, e a inteligência. É o que nós podemos ter. A inteligência, que quer dizer discernimento. Sabedoria, queridos, é algo que, como diz lá em São Provérbios, nem ouro nem prata compra a sabedoria. A sabedoria, ela te coloca em lugares altíssimos, diante de Deus, diante dos homens. Você termina a sua vida com sabedoria, você termina com tudo. Eu conheço pessoas que são extremamente sábias. Conheço pessoas que são simples, extremamente sábias. Porque a sabedoria, ela vem com a humildade, a simplicidade, né? São quesitos, pré-requisitos e requisitos para vir a sabedoria. Você pode ver alguém arrogante, soberbo, altivo, prepotente. Essa pessoa, ela não é sábia e nem é humilde. Ela chegou onde ela chegou por esforço próprio, Deus permitiu, mas ela joga tudo a perder. Todas as pessoas que têm assim, pode ter, não tem uma que não jogue tudo a perder. Não tem uma que jogue os valores da vida tudo a perder. São pessoas que podem conquistar tudo, ela pode ser grandes empresários, grandes palestrantes, grandes esportistas, grandes executivos, mas se ela não tiver humildade, ela joga tudo a perder. E a sabedoria, ela vem, queridos, é indispensável. O Senhor vai ler em Provérbios, antes vem a humildade e a simplicidade. Jesus falou: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. Então, queridos, é necessário que possamos ser humildes. É necessário que possamos ser pessoas que queiram aprender, que queiram mudar a história desse Brasil, que queiram mudar a história do mundo, que queiram mudar a história da internet, para melhor, a história do Instagram, do YouTube. Faça coisas proativas para o reino de Deus. Eu estou aqui, antigamente, eu confesso a vocês que eu sempre me lidei com essa área de livros, de CD, DVD, até porque eu fui um pastor influenciado por vários outros pastores de nobre ações, né, dentro da minha casa e fora da minha casa. Mas o que ocorre é o seguinte: chegou um tempo que eu parei, né, mas eu falei, não, eu quero produzir em mim mesmo, mais através do Espírito Santo, ou seja, não pegar as coisas dos outros, mas que o Espírito Santo trabalhe em mim e eu produzo meus materiais. Eu não quero pegar material de fulano, material de Beltrano. Se alguém faz isso, o problema dele com Deus. Mas eu quero ter a minha própria experiência com Deus, falar aquilo que o Espírito Santo Deus me dá. Está aqui um fruto, esse fruto aqui é um fruto de 13 anos atrás, que esse livro é um livro simples, humilde, singelo. Né? Eu louvo a Deus porque trouxe um estudo de um outro livro que eu já tinha feito também, sobre a igreja estar preparada para o arrebatamento. É um livreto também que nós temos. Um dia, se Deus tiver permitir a graça, nós vamos
poder produzi-lo, até esse daqui mesmo, na essência que ele está. Porque tem algumas coisas aqui que é mais a nível histórico, mas o que é importante é a mensagem central. Eu quero abençoar pessoas, que esse livro seja um folheto. Um livro muito pequeno, que seja pronto, que seja um folheto. O outro um livro médio, pronto, que seja um livreto. E eu escrevi até um livro também na área de desenvolvimento humano, mas que eu falo também do amor de Deus. Então eu quero ser um instrumento proativo, eu quero ser uma ferramenta nas mãos de Deus. Né? Eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus. Então, queridos, e para terminar, sexto lugar, uma alma, o nosso ministério, os ministérios, ele trabalha junto em favor de uma alma. Né? E diz aqui, 1 Coríntios 12, 28 e 29, relata que somos membros do corpo de Cristo e que o próprio Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, segundo profetas, terceiro doutores, depois milagres, depois dom de curar, socorro de governos e variedade de línguas, pensando que o próprio Deus estabeleceu a ordem do seu reino. Repito, uma alma para Deus vale mais do que o mundo inteiro, pois sabemos que custou o preço de seu sangue, o sangue do Cordeiro. Portanto, se todos nós tomarmos a bandeira do Evangelho e juntos unirmos nossa força, independente de placa de igreja, com certeza o reino de Deus irá crescer e com isso alegraremos o coração de Deus, nosso Deus, conquistando almas que precisam ser salvas. Que o Espírito Santo que habita em nossas vidas possa nos fazer pescadores de homens. Amém? Então termino aqui, queridos, com 6 lições desse pequeno livro que Deus me deu. A primeira lição, queridos, é a lição de lute por uma alma. Vá atrás de uma alma, se esforce. A segunda lição é você tem facilidade de pregar o Evangelho, use a seu favor. A terceira lição é não pregue doutrina, pregue Jesus. A quarta lição, sirva. Jesus serviu, nós devemos servir. A quinta lição é a igreja somos nós. A igreja somos nós. A igreja é eu e você. A igreja somos nós. Né? A igreja não é um templo, como eu falei, não é o templo de Salomão, não é o templo da Mundial, não é o templo de uma batista bem ornamentado, de uma presbiteriana bem condicionado, confortado, não é um templo de um pentecostal, neopentecostal, não. O templo do Espírito Santo é eu e você. É eu e você, nós somos templo do Espírito Santo, queridos. E use isso a seu favor, né? Use isso ao seu favor. E, em sexto lugar, o ministério é uma alma. Perceba que todos se convergem para ganharmos almas para o Senhor Jesus. Então, ensinamentos para a igreja, ensinamentos, palavras de sabedoria para a igreja. O título dessa mensagem. Esse livro, Aporte de Almas no Mundo Contemporâneo, que eu trago uma mensagem agora, Ensinamentos de Sabedoria para a Igreja. É um livro de 2007, que 13 anos atrás, quando Deus nos chamou para que pudéssemos usar o nosso talento, o nosso dom na pregação do Evangelho. E, mais uma vez, que o Espírito Santo de Deus ele trabalhe na sua vida, nesse tempo que nós estamos em isolamento. Mas, como disse o Salmo 27, você não está isolado, você está protegido por Deus. Você não está confinado, você está salvando vidas através do quarto da oração, Mateus 6,6. Entra no teu quarto e ali ora. Não é o fim do mundo, é um novo mundo para a sua vida. O mundo não vai se acabar e o que pode acontecer Jesus vir arrebatar a sua igreja. Não é uma tragédia, é uma mudança, a oportunidade de você mudar para melhor, você colocar o seu joelho no chão, rever seus conceitos, rever aquilo que você pode melhorar. Não é um problema, é uma oportunidade de crescimento que Deus lhe deu. Você não precisa ter medo, mas tenha confiança. O Salmo 91, versículo 6 diz que não temerei espanto noturno, nem peste que no meio-dia, nem mortandade que assole o meio-dia. Salmo 96, 10 diz que paga alguma chegará à minha tenda. Você não está solitário. Você está com
tendo autoconhecimento. Queridos, nunca tive essa oportunidade de expor os meus materiais, como estou tendo aqui agora. Os meus materiais. Em breve eu vou falar também sobre o meu livro, Fique Rico. A riqueza aqui não é riqueza material, a riqueza aqui é a riqueza da alma, ajudando pessoas, fazendo coisas extraordinárias. Você não pode dizer que você está em tédio, você está fazendo uma pausa para a criatividade, para a reflexão. Substitua aquele nesse período de quarentena que nós estamos vivendo. Vou repetir, você não está isolado, você está protegido, você não está confinado, você está salvando vidas através dos seus joelhos. Você pode interceder, a sua intercessão chega em lugares que você nem imagina. Não é o fim do mundo, é um novo mundo. Não é uma tragédia, é a mudança de vida para melhor. Não é um problema, é a oportunidade que Deus está lhe dando, você, para sua família, para chegar mais perto dele. Não é medo, é confiança no Senhor. Não é solidão, é autoconhecimento, você buscando de Deus e você vendo, examinando a si mesmo para poder melhorar. Não é tédio, é pausa para ser criativo, você ser proativo, ativo no reino de Deus. Amém, queridos? Que Deus abençoe, louva a Deus por mais essa oportunidade de expor o nosso pensamento e que esse vídeo venha abençoar milhares e milhares de pessoas no tempo oportuno. Amém? Graças a Deus. Que o Espírito Santo de Deus te abençoe, te guarde e te ilumine. Pastor Oséias, um forte abraço.